Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz a Conta, o podcast da FEComércio do Rio Grande do Sul. Esta é uma edição especial da Semana do Empreendedor e hoje vamos ouvir dicas para uma área comercial profissional com foco nas vendas com Rafael Bettiol. Rafael, o espaço é teu. Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rafael Bettiol, eu sou consultor empresarial, sou sócio proprietário da Facto Consultoria em Vendas. E hoje eu vim aqui falar um pouco, principalmente trazer o nosso conhecimento, a nossa prática na implantação de estruturas comerciais em vários modelos de empresas, para debater um pouco sobre três aspectos e três pilares que são fundamentalmente importantes quando a gente está falando no desenvolvimento de uma estrutura comercial profissional. A gente sabe que hoje existe um desafio muito grande para as empresas de fato superarem, nós estamos passando por um contexto extremamente complexo em termos econômicos, em termos sanitários e, obviamente, isso impacta o nosso consumo e, consequentemente, impacta o resultado financeiro das empresas. E dentro dessa discussão de hoje que eu quero trazer aqui para a gente, o grande objetivo disso é dar para você uma visão específica em relação ao que é de fato uma estrutura comercial profissionalizada. Nós sabemos que não é uma tarefa simples e, ao mesmo tempo, a cultura das empresas ela foi moldada, ela foi sendo construída ao longo do tempo de forma muito orgânica. E o meu papel enquanto empresário hoje, principalmente enquanto especialista em vendas, através da Facto Consultoria, é fazer com que as empresas enxerguem a real necessidade, importância e relevância de se ter uma estrutura comercial profissional. Quem quer jogar um jogo de resultados escaláveis, de resultados de alto nível, não tem a menor condição de você entrar em campo se você não tiver uma estrutura profissional. E o que é essa estrutura profissional? É justamente sobre esse tema que eu quero discorrer um pouco mais nos próximos minutos. Então vamos lá, vamos entender o seguinte aqui. Eu acredito que principalmente existem aspectos técnicos que eles estão envolvidos quando a gente fala de uma estrutura comercial profissional, e existem aspectos comportamentais. Tá? A soma desses dois grandes pilares ela vai construir o resultado financeiro ao longo do tempo. E eu preciso ser muito transparente, muito sincero, e o fato é o seguinte, existem algumas premissas que você precisa se dar conta, que são premissas razoavelmente básicas, porém a maioria das pessoas esquecem. A gente precisa entender que, ponto 1, talento é bom, mas ele não define o jogo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as empresas elas acabam entrando numa zona de conforto e deixando os seus melhores colaboradores da área comercial construírem o resultado de vendas. O que eu quero dizer com isso? Você tem pessoas que têm conhecimento, que têm um certo talento, que se comunicam bem, que desenvolvem bem um trabalho, mas não necessariamente são pessoas técnicas. Então a empresa vai construindo o seu resultado com base nesses talentos e deixa de lado a construção de um modelo comercial profissional. O segundo aspecto é o seguinte, é mais fácil desenhar, planejar e planilhar. Então, vamos lá. Quando a gente entra para o jogo da profissionalização, nós temos uma etapa que é fundamental, que é a etapa de estudo. É a etapa onde nós vamos desenvolver a estrutura, é a etapa onde nós vamos planejar, onde nós vamos colocar em planilhas as projeções futuras de crescimento. Essa etapa ela é a etapa mais simples. Obviamente eu não estou diminuindo a inteligência que tem que estar por trás, porque ela dá a base para que o resultado aconteça ao longo do tempo, mas essa é a parte mais simples. Por quê? Ponto 3. Quem não executa está fora do jogo. Ou seja, o processo de vendas ele precisa ser desenvolvido de forma profissional, precisa ter um método, precisa ter gestão, precisa ter técnica e, acima de tudo, nós precisamos colocar a nossa equipe para executar esse processo. Eu não posso admitir que nós tenhamos um investimento alto de energia, um investimento realmente muito pesado de energia para construir uma base e isso não vai ser executado depois. Isso é inadmissível. Então, a execução é o que traz o resultado. Isso é algo básico, porém, quando eu entro para avaliar uma empresa, quando eu entro para estudar o que está acontecendo por trás de uma empresa, principalmente para analisar os resultados em vendas, os principais gargalos estão na fase de execução. Então, por isso que eu digo, é algo intuitivo, é algo óbvio, porém, muitas empresas e muitas pessoas acabam deixando a execução de lado. E é aí que o resultado acaba morrendo. E o ponto 4 é que nós temos que saber, é obrigação de toda pessoa que trabalha com vendas entender que o processo de rejeição ele vai estar presente.
Então, nesse momento, nós precisamos ter uma formatação mental, nós precisamos ter uma estrutura comportamental muito sólida para que tenhamos condições de efetivamente lidar com a rejeição. Vender, talvez você seja uma pessoa que atue em vendas, talvez você seja uma pessoa que esteja à frente de um negócio, de fato, como dono, como dona do negócio. Independentemente da posição que você esteja hoje, o fato é que a minoria das pessoas ela tende a comprar de você. A minoria das pessoas vai comprar o seu serviço. A menor parte das pessoas que interagem com você, elas vão comprar, ou vão comprar menos do que você imagina. Então, o fato é que a rejeição, ela precisa ser muito bem trabalhada. Nós precisamos entender que trabalhar com vendas, além de ser um jogo técnico, também é um jogo mental. Então, tenha consciência de que a rejeição, ela vai te abalar, ela vai te afetar, mas ainda assim você vai precisar continuar seguindo em frente para que o resultado aconteça. Beleza? Então essas premissas iniciais, elas são parte fundamentais do jogo. Eu quero trazer também uma observação, que é muito importante. Existe um conceito chamado Vale da Morte. Tá? O que é o Vale da Morte dentro dessa estrutura? Ele é basicamente um período que a empresa vive, e esse período está caracterizado entre dois extremos. O extremo do ponto 0 e o extremo do ponto 1. É onde você se encontra no ponto 0, no seu estágio atual, com resultados medianos ou baixos, e o ponto 1 ou 100, se você quiser chamar, não importa, ele é o ponto onde você teve uma alavancagem de resultados muito expressiva, certo? E esse vale, ele se forma entre o ponto 0 e o ponto 1. Quando você simplesmente define que você vai desenvolver novos modelos, novos métodos, vai inovar, vai trazer modificações significativas no seu processo atual, o processo de aprendizagem inicial, ele forma esse pequeno vale. Esse vale é conhecido como Vale da Morte porque a maioria das pessoas, a maioria das empresas desiste na fase de aprendizagem. A gente tem que ter clara consciência que quando você implanta e desenvolve uma estrutura comercial profissional, muitas vezes no início, essa tração inicial, ela demora um pouco para acontecer. E à medida que isso acontece, essa é a fase onde você precisa ter um maior nível de resiliência e teimosia. Porque se você está criando um processo profissional, esse processo é baseado em evidências, esse processo é baseado em metodologias que já respondem, que já entregam, que já funcionam, você precisa confiar no modelo. Então, uma vez que você define que vai fazer essa modificação na sua empresa, você precisa ter consciência de que esse vale de resultados ele vai acontecer. Ou é um período de queda de resultados, é uma queda, assim, não diria muito sensível, né? Mas é uma queda que você vai sentir naquele principal momento, no momento inicial, desculpe, ou é um momento que você vai ter uma certa estagnação. Então, o Vale da Morte está presente quando você, de fato, muda a estrutura e prepara a sua empresa para o crescimento. Então, tenha consciência de que isso vai acontecer. Maravilha? Vamos entender o seguinte, a gente entende, e isso eu digo com bastante propriedade, porque nós já atendemos ao longo dos últimos 2 anos mais de 50 empresas de segmentos distintos, tanto empresas, indústrias pesadas, empresas na área de serviço, algumas empresas na área do varejo. Então a minha consultoria Facto, focada na estrutura comercial de empresas, ela prevê 3 grandes pilares para que você possa desenhar uma estrutura comercial profissional. Isso vamos dizer assim, na nossa visão, é imprescindível. E avaliando os modelos mais bem-sucedidos, invariavelmente, esses 3 pilares estão presentes, ok? Vamos lá. É o pilar do método, pilar 1, pilar da gestão, que é o pilar 2, e o pilar da técnica, que é o pilar 3. Então, método, gestão e técnica são 3 elementos que eles precisam estar presentes dentro da estrutura de gestão comercial profissional de uma empresa. Vamos destrinchar um por um agora. O que é um método? Bom, o método nada mais é do que uma cartilha, um modelo, um processo, né, um manual que ele vai ser seguido. Então, quando eu desenvolvo um método, eu basicamente desenvolvo um passo a passo no qual eu e a minha equipe vamos ter condição de executar algo com segurança. Então, eu desenvolvo uma metodologia, eu desenvolvo um método no intuito de trazer mais segurança para a equipe comercial ou para que eu mesmo possa executar um processo. É muito importante a gente entender que quando uma equipe comercial ela trabalha de forma não orientada, isso faz com que a taxa de conversão seja menor. Porque quando nós nos deparamos com aspectos desconhecidos, nós, enquanto seres humanos, nós temos um jogo interno que varia do racional para o emocional. E o emocional ele tem um impacto significativo no nosso comportamento.
mais de 80% do nosso processo de decisão, do nosso comportamento, ele está embasado no impulso emocional e instintivo. Então, quando eu trabalho sem um direcionamento claro, sem um passo a passo, e eu me deparo constantemente com um desconhecido, o que acontece? Eu entro num processo de medo. O processo de medo gera paralisia, ele gera incerteza, gera insegurança, e a pessoa que eu estou negociando do outro lado, ou estou fazendo uma oferta para ela vai sentir isso. Porque nós, seres humanos, somos treinados, nós somos detectores automáticos de inautenticidade. Então, nós, enquanto especialistas, mesmo que intuitivamente, em mapear outras pessoas, detectamos quando alguém não está sendo genuíno, detectamos quando alguém tem medo. Nós somos, por essência, animais, e o nosso instinto ele nos dá esse tipo de indicativo. Então, ter um método, além de, obviamente, trazer o aspecto técnico, ele faz com que o nosso comportamento seja mais orientado e mais previsível. Então, isso é muito importante para que o resultado aconteça no longo prazo, certo? Então, vamos lá. O pilar do método, ele tem também as suas subetapas, e eu quebro em 3 subetapas quando eu falo em método. Funil de vendas, processo comercial, discurso de abordagem. Esses 3 aspectos eles precisam estar presentes dentro da formatação do método, beleza? Vamos explorar o funil de vendas. Quando eu falo de funil de vendas, eu estou basicamente trazendo uma visão macro em relação à minha estrutura comercial. O funil de vendas nada mais é do que uma linha reta, né? Imagine como se fosse uma linha reta entre o momento que o seu cliente foi captado, ou ele entrou na sua loja, ou ele bateu na porta da sua empresa, ou ele ligou para a sua empresa, ou você mesmo captou esse cliente ativamente, ok? Então, é o momento onde esse cliente está na porta da tua empresa e ele tem uma linha reta onde ele segue da entrada na tua empresa até o momento que ele deixa um faturamento para o seu caixa. Então, o funil de vendas ele é uma linha reta. Por que ele, obviamente, está estruturado em termos de funil? Porque os níveis superiores eles são caracterizados por possuírem um maior volume de pessoas. Então, as etapas superiores sempre vão possuir um volume maior, e quando eu vou evoluindo entre as etapas do funil de vendas, eu vou trabalhar com um conceito chamado taxa de perda. Ou seja, eu vou ter em cada uma das etapas uma perda. Ou seja, as pessoas que vão entrar na minha empresa, vão se relacionar comigo, não é 100% que vai virar um faturamento, certo? Então, o funil ele tem essa característica. Por que é importante você ter o desenho do funil de vendas muito bem delimitado? Porque à medida que você entende o caminho que o seu cliente vai seguir, do início do relacionamento até a fase de fechamento, você consegue ter, obviamente, uma noção muito clara de objetivos das etapas. Cada etapa do funil de vendas ela tem um objetivo específico. Então você não sai vendendo de cara para um cliente que entra para dentro da sua empresa. Você precisa se relacionar com aquela pessoa, você precisa investigar as necessidades, você precisa fazer um mapeamento prévio. Então você começa a identificar as etapas que existem entre cada um dos níveis do funil de vendas, você passa a entender uma ordem lógica de atitudes, comportamentos e processos. Então, a equipe de vendas ela tem uma orientação muito clara, ela sabe que depois que ela sensibiliza o cliente, que ela faz um mapeamento de necessidades, ela parte para um mapeamento de necessidades aprofundadas, depois que ela faz um mapeamento de necessidades aprofundadas, necessidades ocultas, ela vai para algumas ofertas. Então, ela sabe quais são os passos que ela deve seguir, e aí você elimina aquela incerteza, aquele medo que eu comentei anteriormente, de que as pessoas não vão saber o que fazer. Quando o ser humano não tem referência, ele entra no processo de insegurança. Com um passo a passo bem definido, a gente elimina essa sensação, certo? Então você vai ter clareza para conduzir o seu cliente do ponto inicial até o fechamento, você vai ter como mensurar cada etapa do seu funil de vendas com indicadores, com controles bem definidos. Existe um processo lógico que vai dar segurança para a execução e você vai ter muito mais facilidade para executar. Por quê? Você sabe que existe o passo 1, 2, 3, 4 e 5. Então a sua equipe vai conseguir executar o processo comercial com muito mais intensidade, segurança e, ao longo do tempo, a sua técnica também vai sendo impactada. Então, dentro desse aspecto, nós fechamos o conceito chamado funil de vendas. Ele está dentro do que nós chamamos de método, ok? Então, o ponto 1 foi funil de vendas. Vamos para o ponto 2 dentro do método, que é chamado processo de vendas. O processo de vendas nada mais é do que o maior nível de detalhamento do funil de vendas. Então, o funil de vendas é a visão macro, é um passo a passo do ponto de entrada do cliente até o ponto que ele vira um faturamento. É uma visão de cima, uma visão superior, ok? Quando eu entro no processo de vendas,
aí eu vou delimitar cada uma das fases do funil de vendas. Então, na fase inicial, de contato inicial, onde você precisa ter um relacionamento com o cliente, precisa fazer uma ligação, precisa ter uma interação mais ativa, eu tenho um passo a passo. Esse passo a passo vai ser a organização de uma atividade específica, vai ser a aplicação de um roteiro específico. Então, é importante que cada fase do funil de vendas ela tenha o seu próprio detalhe. Então, você vai ter fluxo de atividades, fluxogramas, você vai ter o manual do processo com os detalhes das atividades que precisam ser realizadas. Então, em cada uma das fases do funil de vendas, você vai ter como se fosse um pequeno manual. Por que é importante ter esse processo bem delimitado em cada uma das fases do funil de vendas? Porque eu vou especificar a minha orientação cada vez mais. Ou seja, eu vou colocar a minha equipe de vendas, eu vou poder executar o meu processo de vendas de forma muito bem orientada, trabalhando de forma muito organizada para o objetivo da etapa do funil de vendas. Então, isso dá muito mais segurança, isso te dá embasamento e, consequentemente, afeta a nossa taxa de conversão lá na ponta. Então, o processo de vendas é o maior nível de detalhamento das etapas do funil de vendas, ok? E aí, a gente vai evoluir para o terceiro aspecto dentro do pilar método, que é o discurso de abordagem. Então, depois que eu desenho o funil de vendas, depois que eu desenho o processo comercial, a forma mais específica que eu tenho de traduzir todo esse modelo é através dos meus discursos de abordagem. Seja um discurso de abordagem para uma ligação telefônica, para uma interação presencial, para um envio de mensagem de WhatsApp, abordagem por LinkedIn, e-mail. Então, o discurso de abordagem nada mais é do que a tradução, a manualização de todo o processo de interação com o cliente. Então, é importante você ter um discurso de abordagem justamente para que a sua equipe tenha um atendimento padrão. A pior coisa que eu vejo acontecer dentro de uma empresa é quando você vai lidar com vendedores, com vendedoras, e cada um faz do seu jeito. Cada um usa um tipo de abordagem. A empresa ela precisa garantir um padrão de qualidade no atendimento. E para ter um padrão de qualidade no atendimento, você precisa de fato ter discursos de abordagens bem definidos. Esses discursos de abordagens, eles precisam estar pautados em técnica muito avançada em termos persuasivos. Então, quando eu vou delimitar um discurso de abordagem, eu quero que a minha equipe siga um passo a passo, eu quero que esse discurso de abordagem seja o mais natural, o mais fluido possível, de novo, porque nós seres humanos detectamos quando a pessoa está muito ensaiada ou está muito rígida. Então, o discurso ele tem que ser muito bem treinado, muito bem trabalhado com a equipe para que ele seja aplicado de forma orgânica, certo? No entanto, ele é importante para que nós tenhamos um padrão, ou seja, você sabe que o seu cliente vai responder melhor a um tipo de discurso. Você sabe que o seu cliente vai responder melhor a um tipo de abordagem. Então, isso é muito importante para que, de fato, a equipe comercial tenha padronização e para que a equipe comercial tenha uma abordagem qualificada. Show de bola? Então, o terceiro aspecto dentro do pilar método está relacionado com o discurso de abordagem. Maravilha? Vamos explorar agora o pilar 2, que é o pilar gestão. O que é a gestão propriamente dita? A gestão é uma série de iniciativas que nós temos dentro da nossa empresa. São iniciativas, ações, atitudes que estão nos conduzindo para o atingimento de um objetivo específico. No caso da estrutura comercial, nós temos uma meta específica, um valor financeiro a ser alcançado, perfeito? Então, a gestão é uma série de atitudes, combinados, acordos, ações que vão direcionar a minha empresa para um resultado específico. E quando eu falo trago isso de forma bem direcionada para a área de vendas, para a área comercial, nós temos alguns elementos que eles são fundamentalmente importantes e que eles precisam estar presentes dentro da estrutura de gestão, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto é a meta. Então eu preciso de fato ter um norteador, eu preciso ter metas que sejam metas alcançáveis, factíveis e apesar de serem alcançáveis e factíveis, elas precisam desafiar a nossa equipe. Então a meta ela vai ser o norteador de resultado. O que é muito importante a gente entender? É muito comum a empresa trabalhar com o que a gente chama de meta fim, ou seja, eu tenho que faturar R$100 mil. Meta de faturamento e meta de número de vendas é o que a gente chama de meta fim. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa existir, só que muitas empresas pecam porque elas trabalham só com meta fim. Olha, eu tenho que faturar 100 mil. Tudo bem, mas o que eu preciso fazer para faturar 100 mil reais?
Então, nós precisamos, além de ter as metas fim ou metas com finalidade, precisamos ter o que nós chamamos de meta meio. Então, ao longo do caminho, lembra que eu falei, eu tenho um funil de vendas, eu tenho um processo comercial, eu tenho etapas. Cada etapa tem o seu indicador. E o indicador de cada uma das etapas leva sempre para a etapa seguinte. Então, os indicadores meio de caminho, ou seja, as metas meio de caminho, elas vão me conduzir para o resultado final. Muitas empresas pecam porque elas não trabalham com meta de meio de caminho. Então, não adianta só trabalhar com faturamento. Eu tenho que trabalhar com o número de ofertas que eu vou fazer para o meu cliente, o número de propostas que eu vou fazer para o meu cliente. Antes disso, eu tenho que ter o número de ligações que eu vou fazer para conseguir convidar um cliente para vir conversar comigo. Entende? Eu tenho uma lista com 100 clientes, eu tenho que abordar 100 clientes por semana para que eu consiga convidar 10 clientes para fazer uma reunião comigo, para visitar minha empresa, visitar minha loja. Então, isso é o que eu chamo de meta meio de caminho. A meta meio de caminho, ela vai te levar para o resultado final. Então, o aspecto inicial, quando eu falo da estrutura de gestão, está relacionado com a definição do objetivo. Então, são as metas. Metas finais, como, por exemplo, meta de faturamento, e metas meio de caminho, como, por exemplo, número de clientes que eu preciso interagir para obter uma venda. Né? Então, isso são exemplos importantes para você trabalhar um conceito de meta. Ponto 2, conceito de controles. Então, uma vez que eu defino a minha estrutura de indicadores, uma vez que eu defino a minha estrutura de metas, eu preciso ter controles objetivos para acompanhar esse resultado. Então, muitas empresas acabam, felizmente, optando por desenvolverem seus próprios sistemas, o que é muito importante, porque você customiza e personaliza. Algumas empresas contratam CRMs de vendas profissionais terceirizados. Nós temos uma série de CRMs muito bem desenvolvidos hoje no mercado. Então, o fato é o seguinte: você precisa ter uma estrutura de controles, mesmo que no pior cenário seja uma planilha lá de controles, um Excel básico, bem desenhado, ele já vai te ajudar a ter uma mensuração melhor do resultado. Por que é importante você ter o controle? Porque você consegue visualizar os seus números. Né? Eu não consigo tomar decisões se eu não enxergar os números que estão acontecendo, se eu não enxergar a evolução desses números. Então eu consigo enxergar o que está acontecendo em tempo real e eu consigo ter informações para tomar decisões mais elaboradas, decisões mais bem embasadas. Perfeito? O terceiro aspecto dentro da escala de gestão é o que nós chamamos de rotinas. Então, é fundamentalmente importante que a nossa equipe de vendas, que eu enquanto vendedor ou mesmo dono da empresa, eu tenha uma rotina bem delimitada. Com uma rotina bem delimitada, organizada, eu consigo concentrar a energia da minha equipe e a minha própria energia para executar o que deve ser executado no dia, data e hora que foi delimitado. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Para empresas que necessitam fazer ligações para convidar cliente para reuniões, convidar clientes para visitar a loja, por exemplo, você tem que ter um período que é específico, exclusivamente voltado para você fazer as ligações. Se você não definir isso na sua agenda, isso não vai acontecer. Primeiro, porque as pessoas odeiam fazer ligações. Segundo, porque a gente vai ficar apagando incêndio. Então a gente precisa definir a rotina de atividades a serem executadas. Isso é muito importante. E quando eu defino a rotina, é obrigatório que ela seja executada no momento que ela deve ser executada, e ponto final. Né? Muitas empresas pecam nisso e a produtividade em vendas ela acaba sendo afetada. Perfeito? Então, defina rotinas, defina escalas de trabalho numa ordem lógica, com uma agenda bem definida, e aí você vai ter muito mais clareza para cobrar os resultados da equipe comercial. Então, isso é muito importante, isso é crítico para o processo de organização da produtividade comercial. Certo? E o quarto aspecto que eu vou falar aqui dentro do ambiente de gestão é o que nós chamamos de funções. Então, é importante você ter uma noção da divisão, a diferença entre as funções, as diferentes funções dentro da estrutura comercial. Então, nós temos 3 modelos de funções que eles são, vamos dizer assim, a grosso modo, nós entendemos que eles devem ser separados. Um é o que nós chamamos de função de captação, 2 é o que nós chamamos de função de fechamento, 3 é o que nós chamamos de função de gestão de carteira de clientes. Claro que depende de negócio para negócio, de modelo de negócio para modelo de negócio, certo? Isso vai ser adaptado, mas a função de captação, ela tem o objetivo principal relacionar com clientes potenciais, ou seja, a captação está voltada para trazer clientes novos para dentro da empresa, clientes que não compram, clientes que não fazem parte da nossa carteira para dentro da empresa. A função de fechamento de negócio é a função de termos uma interação profissional para que
o meu cliente ele seja impactado por um especialista. Então, o que eu quero dizer quando eu tenho um fechador ou uma fechadora de negócio dentro da minha estrutura? Eu tenho uma pessoa especializada em realizar negociações. É uma pessoa que vai estar lá justamente para fechar negócios, certo? E eu tenho o meu gestor de carteira, que é aquela pessoa que vai lidar com os clientes que estão ativos na minha carteira. Isso é muito aplicável, muito comum para empresas que trabalham com serviços recorrentes, né? Serviços como, por exemplo, academias, venda de sistemas de softwares, por exemplo, mesmo como no meu caso, venda de consultoria. A gente tem pessoas especializadas em captar, pessoas especializadas em fechar, pessoas especializadas em executar os trabalhos. Para quem trabalha na área do varejo, né, tem loja, nesse caso você pode aglutinar essa atividade ou ao menos dividir em duas. São os vendedores que ficam na loja atendendo os clientes e atendendo o fluxo, né? Atendendo a carteira de clientes, e eu tenho pessoas especializadas para fazer contatos e captação com novos clientes. Então você pode adaptar esse modelo para varejo também. Então aqui a grande questão é que você tenha uma noção clara e a diferenciação entre as diferentes funções comerciais dentro da estrutura de vendas, tá? Isso é muito importante para que você tenha uma melhor produtividade. Show de bola? Vamos entrar agora no terceiro aspecto, terceiro pilar, que é chamado técnica. Então, lembra lá, vou fazer um breve retomado. São 3 pilares que compõem a estrutura da gestão comercial profissional. 1, método. 2, gestão. Vencemos já esses 2 modelos. E o terceiro ponto é técnica. Vamos iniciar agora o que a gente entende que é o terceiro pilar, que é a técnica. A técnica ela é um conceito transversal, tá? Porque a técnica ela vai passar por entre os 2 pilares anteriores, que é o método e a gestão. A técnica ela é um pilar que está intruído dentro desse modelo, porque ela de fato vai impactar principalmente a forma como a nossa equipe comercial, como nós iremos interagir com o nosso cliente. Então, a técnica de vendas, a técnica de abordagem, ela diz respeito a um conjunto de comportamentos e habilidades que nós precisamos desenvolver na nossa equipe de vendas para que as nossas taxas de conversão elas sejam maiores, beleza? E quando a gente trabalha principalmente com o conceito de técnica, necessariamente a gente trabalha com o conceito de tipos de treinamentos de vendas. Nós temos 3 aspectos e 3 tipos de treinamentos de vendas que eles são críticos para que de fato nós tenhamos um resultado comercial muito mais expressivo. Vamos lá, 3 modelos. Ponto 1, treinamento de produto. Ponto 2, treinamento de processo comercial. Ponto 3, treinamento de base. Esses 3 modelos eles precisam estar presentes nas empresas, tá? O que é mais comum de encontrar? Eu já rodei por muitas empresas mesmo, ok? E a maioria das empresas investe 80% da sua energia em treinamento de produto. Isso é muito importante, é fundamental você treinar a sua equipe no produto, é fundamental você fazer com que a sua equipe seja especialista em produto, porque eu quero que, ao interagir com o cliente, nós tenhamos a capacidade de transmitir que nós somos especialistas. E aí nós quebramos aquela relação de cliente e vendedor. Nós vamos para uma relação de cliente e especialista. Eu sou um especialista no meu produto, no meu serviço. Então, eu me posiciono como especialista. Por isso que, obviamente, faz muito sentido você investir uma energia forte, pesada, em desenvolver treinamentos de produto, em tornar a sua equipe muito especializada no produto. Só que, naturalmente, se você treina a sua equipe somente em produto, isso é insuficiente para garantir resultados fora da curva. Então, nós temos mais 2 modelos, o modelo de processo e o modelo de treinamento de base, beleza? Vamos passar por cada um deles aqui para a gente trabalhar com as suas especificidades, certo? Vamos lá. Então, reforçando aqui, é importante ter o treinamento de produto, porque eu vou tornar a minha equipe de vendas especialista no produto, então isso dispara gatilho mental de autoridade. Quanto mais especialista eu sou no meu produto, no meu serviço, mais eu impacto a experiência do meu cliente, mais confiança o meu cliente tem em tomar uma decisão de compra comigo, porque eu sou um especialista naquilo, eu estou recomendando. E quando eu disparo um gatilho mental de autoridade na cabeça do meu cliente, ele tende a agir de forma positiva às minhas recomendações, certo? Então, eu tendo um treinamento de produto, eu me torno um especialista, disparo o gatilho mental de autoridade. Além disso, eu vou ter, obviamente, muito mais domínio na interação com o meu cliente, porque eu vou ser específico nas minhas explicações.
Então, quanto mais especialista, mais específico eu me torno. Quanto mais específico, de novo, mais confiança eu transmito para o meu cliente e mais chances ele tem de tomar a decisão em favor da minha compra, certo? Então, isso é muito importante porque o treinamento de produto ele vai nos dar essas características, certo? Vamos para o ponto 2, processo. Então, lembra que eu comentei antes, né? Eu vou desenvolver um método de abordagem, eu vou desenvolver um processo comercial e a minha equipe de vendas, ela precisa ser especialista em executar o meu processo de vendas. Ela precisa saber qual é o passo a passo, qual é a cartilha de vendas que a minha empresa tem, desde o momento que o cliente começa a interagir comigo, até o momento que ele vira um fechamento, até o momento que ele vira um faturamento. Então, a minha equipe de vendas, além de ser especialista em produto, ela precisa ser especialista em executar o método de vendas que nós desenvolvemos. Então, isso é fundamentalmente importante porque aí entra na taxa de conversão. Então, quanto mais você executa o seu processo comercial, quanto mais cadência, mais atividade você executa, melhor você vai ser, mais você vai ter uma conversão elevada, porque você vai melhorando de fato a sua abordagem comercial. Então, eu preciso especializar, treinar incessantemente a minha equipe para executar o processo comercial profissional que a minha empresa desenvolveu. Então, quando eu falo de treinamento do processo, é colocar a minha equipe num padrão de atendimento, colocar a minha equipe num padrão de excelência que a minha empresa delimitou. E aí eu vou eliminar aquela variedade de atendimento, né? Então eu tenho uma pessoa que atende muito bem, uma pessoa que atende mal, uma pessoa que atende médio. Não, todo mundo vai atender bem, porque o padrão de excelência é lá em cima e eu tenho meu método, eu tenho meu processo e a minha equipe comercial é especialista em executar o meu processo. Então isso é muito importante na hora de delimitar o treinamento de processo. Beleza? E o último nível de treinamento é o que nós chamamos de treinamento de base, tá? Então, o treinamento de base ele tem uma funcionalidade muito importante. É melhorar a técnica da nossa equipe comercial. O treinamento de base ele é responsável por não somente tornar minha equipe especialista no nosso processo, né? Mas vai tornar a nossa equipe especialista em vendas, em persuasão, em negociação. Então, aqui nós vamos dar conhecimentos que a nossa equipe comercial vai usar para a vida, né? Então, eu, enquanto um operador de vendas, enquanto gestor, não interessa a minha posição na realidade, mas quando eu passo por um treinamento de base, eu vou poder aplicar isso de forma muito ampla. Então, eu vou receber conhecimento sobre, por exemplo, negociação, sobre técnicas de comunicação avançada, sobre leitura de perfil comportamental, sobre leitura de sistema de aprendizagem, como que eu identifico no meu cliente o perfil de aprendizagem que ele está utilizando para me comunicar justamente para ativar aquele canal de aprendizagem, para que ele entenda melhor a minha comunicação. Né? Eu vou ter técnicas de programação neurolinguística, eu vou ter gatilhos mentais, eu vou ter técnicas de persuasão avançada, técnica de oratória, técnica de linguagem não verbal. Então, isso tudo é o que a gente chama de treinamento de base. E o treinamento de base, ele vai estar flutuando, né? Ele vai estar flutuando entre todo o processo comercial, porque eu vou melhorar as habilidades da minha equipe, eu vou tornar a minha equipe cada vez mais especialista em vender, eu vou tornar os meus vendedores e as minhas vendedoras em máquinas de persuadir. Então isso é importante porque eu vou desenvolver habilidades que vão aumentar a nossa taxa de conversão. Isso é fundamental. Então nós temos 3 tipos de treinamentos que eles compõem o que a gente chama do pilar técnica: treinamento de produto, treinamento de processo e treinamento de base. Esses 3 modelos eles precisam fazer parte de uma estrutura comercial para que você possa de fato desenvolver a sua equipe. Pensa que assim, se você não tiver uma equipe muito bem desenvolvida, você vai ter resultados medianos. Você não pode se contentar com isso. Nós estamos cada vez mais entrando em mercados competitivos e 2021 vai ser um ano tão desafiador como 2020. 2020 é só o começo da bronca. A gente vai precisar cada vez mais se diferenciar do mercado. Nós não podemos admitir que o nosso atendimento seja ruim. Nós não podemos admitir que a nossa equipe trabalhe de forma simplesmente intuitiva, com talento. Nós temos que colocar profissionalismo nas vendas. Eu vejo muita empresa que ainda não entendeu que é necessário ter esse profissionalismo para que o resultado aconteça de forma expressiva. Então, você precisa ter consciência de que é importante investir nesse desenvolvimento. É importante você investir no conhecimento da sua equipe, no seu próprio conhecimento enquanto gestor. E se você que está assistindo isso, que está escutando isso, é um vendedor, é uma vendedora, você tem que ter noção que você precisa se desenvolver, você é o seu principal ativo. Então você tem que se manter no mais alto nível de atualização.
a gente não pode querer resultados superiores se a gente fizer o básico. Nós temos que fazer mais que o básico, é dar 110, 115, 120%. O resultado acima da média não vai acontecer se a gente ficar na zona da mediocridade, certo? A gente vai ter que se diferenciar. E a gente sabe, empresas que se diferenciam, elas têm resultados muito maiores, né? E não adianta assim, sendo bem transparente aqui, se você quer ter resultado rápido em 24 horas, do dia para a noite, nem entra no jogo. O resultado ele precisa acontecer de forma constante. Então, quando você desenvolve uma estrutura comercial profissional, você precisa ter consciência e a sua visão, ela precisa ser uma visão de médio e longo prazo, onde você vai criar consistência ao longo do tempo. Então, isso é fundamentalmente importante. Beleza? Então, esse conhecimento que eu quis passar aqui é muito relacionado com a estrutura comercial. Eu quis dar uma visão mais ampla entre esses 3 pilares que compõem a estrutura de uma gestão comercial profissional. A gente fala de método, a gente fala de gestão e a gente fala de técnica como 3 pontos críticos para que você e a sua empresa possam ter, de fato, resultados muito acima da média. Eu espero que você aproveite esse conhecimento, eu espero que você reflita sobre isso. A ideia desse treinamento, desse podcast, é realmente fazer você pensar, né? São poucos minutos para você, de fato, refletir e trazer o conflito para dentro da sua empresa, para dentro do seu processo comercial. E se você, com esses poucos minutos, conseguiu ter boas ideias, eu cumpri com o meu objetivo. Então, reforçando aqui, meu nome é Rafael Bettiol. Eu sou diretor, fundador da Facto Consultoria em Vendas e a minha especialidade de hoje e da minha equipe é, de fato, auxiliar as empresas a melhorarem seu resultado comercial através da profissionalização da sua estrutura de vendas. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Um abraço e até mais. Agradecemos a participação do Rafael, que nos ajudou a esclarecer várias dúvidas. Muito obrigada a todos que acompanharam mais um Faz a Conta. Até o próximo episódio.